Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender de quando você vai acessar essa roda de conversa. Esse é o canal da OFS de São José e hoje a gente recebe uma pessoa muito especial, né? Aliás, é uma honra receber a irmã Eliane Costa Santana. Ela é irmã da Congregação das Irmãs de São José de Champerry. Ela é assessora da Comissão para Ação Missionária e Cooperação Intereclesial da CNBB e nos dá a alegria desse papo, né? Boa tarde, irmã. Tudo bom? Boa tarde, tudo bom, Marco? E Irmã Eliane, boa como sempre, noite, bom dia, boa tarde para todos também. enfim, é, como sempre eu faço aqui, o que Francisco de Assis falou para a senhora? Eu, eu, Francisco, para mim, ele sempre me questiona em relação ao amor ao Cristo pobre, ao Cristo que está no outro, Cristo que vai ao encontro do mais pobre. Eu tenho um carinho especial por São Francisco de Assis, desde sempre, e principalmente por essa entrega dele. Reconstruir a igreja para ele é estar no meio daqueles que mais precisam. E no mundo que nós estamos hoje, isso ainda se faz mais presente. Acho que São Francisco de Assis, ele é um inspirador, até para minha vocação pessoal. Tá certo. Irmã, é, quando é que a senhora se sentiu chamada? Como é que nasce essa vocação, né? E para as irmãs da congregação de São José de Champerry, como é que isso aconteceu na sua vida? Eu, eu me descobri vocacionada à vida religiosa ainda na adolescência, mas mais por uma influência, eu não sei, muitas pessoas não devem conhecer, mas os mais antigos devem ter ouvido falar de um padre chamado Padre Alfredin Kunz. E ele tinha um amor tão grande para os pobres. Eu lembro que estava lendo, eu gostava muito de ler e estava lendo uma história e uma reportagem sobre esse padre. Um padre que morava no sertão de Crateús e lá ele trabalhava com as mulheres prostituídas, trabalhava com o lavrador. Ele, na época dos bolsões da seca, ele substituía os trabalhadores que ficavam doentes. E eu fiquei tão encantada com essa pessoa. Aí, estudando, descobrindo mais quem era esse padre, que era uma pessoa assim, muito simples. Descobri que ele tinha estado no campo de refugiado, no campo de refugiado aos 16 anos, em Auschwitz. Ele ia lá oferecer, levava comida para aqueles que eram prisioneiros. Eu assim, gente, que homem maravilhoso. Eu quero ser como ele. Eu me encantei com ele. E junto com a pessoa dele veio justamente a pessoa de Francisco. Francisco que era capaz de se doar totalmente. Naquela época eu pensei que ia ser franciscana, porque me encantava justamente essa dimensão sendo o encontro com o mais pobre. Mas eu tive o prazer de conhecer as irmãs de São José e a irmã que eu conheci, ela também tinha esse ato assim, ela era toda doada para os outros. Ela vivia encontrando os que mais precisavam, trabalhava. Ela era muito interessante. A irmã Fernanda era uma pessoa totalmente doada para o outro. Me encantei. E uma das coisas que ela me falou, ela usava hábito, era a única irmã da congregação que usava hábito, mas eu nunca pensei em usar hábito. E ela disse assim: não, não, querida, na nossa congregação não importa a roupa. O que importa é sermos, sermos presença de unidade. Então, se você quer ser presença de unidade junto com o mais pobre, é lá que você. Mas se você quiser ser presença de unidade
em qualquer lugar, em qualquer espaço, em qualquer profissão, esse é o nosso lugar, porque a vida religiosa, como Emmanuel e São José, é ser presença de unidade. Todas as pessoas devem viver a espiritualidade da união, a união com Deus, a união entre si. E isso me encantou, porque você poder ser essa presença de unidade, ser o amor de Deus no meio das pessoas, é fazer um imenso compromisso. E juntar esse compromisso com o mais pobre, porque uma das coisas que me encantou em ser irmã de São José foi justamente essa possibilidade de lutar pela justiça, mas principalmente sendo presença de unidade. A unidade ela pressupõe que todos tenham direitos, que todos estejam em favor da vida. E foi, assim, foi paixão, assim, foi amor à primeira vista. Conheci as irmãs de São José. Já tinha pensado em ser religiosa. Fiquei até um pouco assim, dividida, mas é aquela coisa que diz assim, a gente encontra o que Deus coloca no caminho da gente aquilo que a gente precisa. E a irmã Fernanda foi o que eu precisava naquele momento para decidir o que eu queria fazer mesmo. E aí eu tinha 13 anos na época, era muito menina, né? Aí eu comecei a acompanhar tudo e entendendo o que era o carisma das irmãs de São José. Esse carisma que nasceu de uma situação justamente de encontro com os pobres. Eu não conhecia muito a congregação antes disso, mas aí conhecendo a história, nossa, a congregação nasceu em 1650, numa época numa época de guerras, logo após a Guerra dos 100 Anos. E aquelas mulheres que eram que eram pobres, junto com o nosso fundador, né? São 6 mulheres e um homem que são os fundadores. Mas aquele encontro com aquelas pessoas, eram os órfãos, eram as viúvas. Então, as mulheres, aquelas mulheres que saíam de encontro para cuidar daquelas pessoas que mais precisavam naquele contexto pós-guerra. Isso foi me encantando, conhecendo aquela história. Mas mulheres, é uma congregação que nasceu, que nasceu sem hábito, depois teve que colocar, porque no século XVI, no século XVI e século XVII não convinha, né, para a igreja da época, mas o que o nosso fundador dizia, ele dizia assim que o Cristo só se encontrava no outro. Então, que o nosso Cristo Eucarístico, aquele Cristo Eucarístico que a gente recebia, nós deveríamos encontrar naquela pessoa que estava na rua. Então, que nós encontrássemos o Cristo na rua, no encontro com as pessoas, no encontro com os mais pobres, no encontro com aqueles que mais precisavam. E uma coisa interessante que ele dizia na época que a vida das religiosas era de clausura, é que ele dizia que a clausura de vocês seja a rua, que vocês sejam contemplativas na ação. Nunca esquecer a oração, mas sempre pensar na ação. E isso foi assim, foi encantador. Então, essa foi a minha descoberta de vocação como irmã de São José. Mas, de novo, eu falo, com muita inspiração franciscana. Eu lembro até hoje o primeiro livro de São Francisco de Assis que eu li. Nossa, meus pais até ficaram cansados de tanto que eu repetia a história. Eles já conheciam, mas eu fiquei tão encantada com aquela pessoa de Assis, com Santa Clara também. Mas Francisco de Assis, ele, assim, gente, que coragem que ele tinha. Assim, será que eu tenho coragem para largar tudo? Não sei se tive a coragem dele, mas a inspiração dele é algo que até hoje me questiona. Acho que toda a vida religiosa deveria ser questionada com a radicalidade desses santos,
que, como Francisco, são capazes de deixar tudo. O meu fundador, ele não era franciscano, ele era um jesuíta, e ele também era uma pessoa de uma pobreza imensa, tanto é que ele andava nas montanhas lá da França com muito pouco. E quando ele, até hoje, nos textos primitivos dele, a gente vai lendo e vai vendo que ele diz assim, vocês não precisam de muita coisa. Vocês não precisam. Ele até dizia assim, que as roupas de vocês sejam modestas e simples, mas sempre adequadas à do povo. Então, é Sim, isso. Essa foi a minha escolha, a minha chamada e a minha escolha de vocação. E foi bom lembrar aqui do Padre Alfredinho Kunz, que ele foi assim uma inspiração. Trabalhei muitos anos com os moradores em situação de rua, nada assim grande como o Júlio Lancelotti, há muitos anos atrás, mas o Padre Alfredinho Kunz, que eu tive a oportunidade de conhecer anos mais tarde, lá em São Paulo, ele tinha um trabalho belíssimo com os moradores em situação de rua em São Paulo. Ele dormia e ele era o homem da maior pobreza que eu já vi. Ele criou a Irmandade do Servo Sofredor, e essa Irmandade do Servo Sofredor é super inspiradora. Tanto é que o santo, o padroeiro da Irmandade é São Maximiliano Kolbe, né? Franciscano. E ele era assim, ele fazia assim uma. Era apaixonante. Eu tive a oportunidade de me preparar para os votos perpétuos na comunidade dele. E é aquele tipo de experiência que a gente não esquece, porque ele falava muito pouco do que era, mas ele vivia muito. Ele vivia muito, ele estava sempre sendo a própria. O que saía da boca dele era o que ele vivia. E normalmente ele rezava muito mais do que ficava falando. Então é um homem que morreu cedo. Ele morreu em 2000, acho que 2000, acho que ele morreu em 2000, 2002. Mas foi assim um grande exemplo, um santo. Não sei se algum dia vai ser canonizado, mas ele é santo. é isso. A senhora falando me recorda também, aliás, a senhora até citou Santa Clara, né? Porque Santa Clara entrou, como ela vai dizer mesmo, nos seus escritos, para ser irmã e pobre. Em 1215, o Concílio de Latrão impôs às mulheres a regra de São Bento. E ela, logo um pouquinho depois, vai reagir e pedir um documento que até hoje é meio inaudito na igreja. Ela pede e o Papa concede o privilégio da pobreza, né? Então, e o fato, né, irmã, dessa opção preferencial pelos pobres, que é uma opção que vem do Evangelho, que vem de Jesus, né? Chama a atenção da gente hoje para a grande injustiça que existe no mundo e mais ainda no nosso país, que é o país mais cristão do mundo, mas é um dos campeões da desigualdade e o nosso modo de seguir a Jesus Cristo parece que se fecha para isso que é fundamental, né? Então, às vezes alguém diz assim, a gente tem a fé em Jesus, mas não tem a fé de Jesus, né? Como é que a senhora vê essa o Papa Francisco chamava isso de até uma doença, né? O sujeito que não consegue, como diriam os profetas, ele não consegue ter uma coerência no seguimento de Jesus. Isso serve não só para católicos, mas para todos que dizem que seguem a Jesus de Nazaré. Como é que a senhora vê isso hoje na nossa igreja, irmã? A nossa igreja, ela tem, assim, grandes profetas, mas a maior parte de nós ainda anda descobrindo o caminho todos os dias, redescobrindo. E um dos
grandes perigos, não só da igreja hoje, como de toda a sociedade, é justamente o distanciamento do outro. Porque há uma teologia da prosperidade que está nascendo, então eu preciso prosperar. E quando eu penso muito mais no eu esqueço justamente dessa vivência de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo ele foi muito simples. Assim, eu sou uma apaixonada também pelo caminho de Jesus Cristo, porque você veja só, se a gente olha no Evangelho, gente, ele foi tão simples. A prática dele era uma prática de encontro. Ele não complicou nada. Ele disse assim: a gente só tem um jeito de realmente encontrar com Deus Pai. O caminho é um só. Quando gente, o mistério da Trindade, para mim, ele diz tudo, porque é esse Deus Pai que ama tanto o mundo que ele é capaz de enviar o próprio Filho. É Deus que se torna humano a tal ponto de se entregar. Jesus Cristo, ele se relacionava com o pecador. Jesus Cristo era pobre. Ele não gostava, ele não gostava do poder que todo mundo gostaria que ele tivesse, porque se ele quisesse, se ele gostasse, ele poderia ter, mas ele não quis, ele fez uma opção de continuar sendo o que ele era, o filho do carpinteiro, o profeta, aquele que caminhava junto. E esse distanciamento da sociedade hoje vem justamente que a gente não reconhece mais essa figura do Cristo humano, do Cristo Filho de Deus encarnado. A gente quer tanto um Filho de Deus rei, Jesus Cristo é rei, ele é rei, mas não é um rei como os outros, que a gente quer se identificar com a figura do rei, aquele que comanda, aquele que controla. E isso realmente é um desafio para a nossa igreja. Os profetas que falem daquilo que Jesus falava de forma tão simples, do estar, do encontro, da justiça, porque só quando todos tiverem o mesmo direito, as mesmas possibilidades, ele não falava de igualdade, ele falava de equidade, porque as necessidades são diferentes. E era isso que ele valorizava. Ele não, ele não falava de um reino perfeito. Ele falava de um reino onde ele abria espaço para o imperfeito. Porque quando a gente busca o imperfeito, a gente sempre cria uma imagem de perfeição que normalmente não é aquela da maioria. E eu, como igreja hoje, me sinto desafiada justamente nesse reconhecimento de Jesus Cristo, que se relacionava com todos. Do Jesus Cristo que estava junto com o pobre. Ele não era, ele não falava que as pessoas deveriam ser pobres, muito pelo contrário, falava que todos deveriam ter direitos, que todos deveriam ser respeitados, porque o jeito que ele vivia era, era uma relação de encontro. O que a gente vê quando a gente fala, que você desafiou bem, né? Como é que a gente vê isso hoje? Eu vejo uma igreja, não só a igreja católica, mas muitas igrejas cristãs muito distantes do Cristo. A gente criou uma igreja onde o Cristo ele não é o foco, não é nem o Cristo nem o Espírito Santo, né? Porque é uma igreja tão assim, parece até que quanto mais eu ficar distanciado dos outros, mais eu serei santo. É uma igreja que desassocia o rito, porque o rito não é ruim. Jesus Cristo tinha os rituais também. O povo judeu, porque Jesus Cristo era judeu, tinha os rituais. Mas o rito, às vezes, se afasta tanto daquilo que é vida, que ele fica vazio, porque todo rito ele tem que ser um momento de aproximação nosso com o sagrado. Quando o sagrado fica tão longe da realidade, acho que aí a gente está cometendo um pecado.
E quantas vezes a gente faz isso e até inconscientemente? A gente, eu falo a gente porque eu não me sinto digna de botar a culpa em ninguém. Porque também, assim, quantas vezes eu cometi esse pecado? Mas a gente precisa, eu preciso, cada um precisa redescobrir o Cristo que era próximo, o Cristo que se tornou gente, o Cristo que morreu e ressuscitou. E se a gente fica só no Cristo, lá distante, o Deus distante, não aquele Deus encarnado, a gente fica perdido. Mas a gente não pode ficar esquecer também que Deus foi tão amado, que ele mandou o Espírito Santo para lembrar a esperança. A gente não pode ficar na morte, a gente não pode ficar numa revolução vazia, mas Deus ele é tão completo que é o do encontro, da profecia e da esperança. Mas os dois acontecem juntos, não tem como acontecer profecia sem esperança. Mas também não pode existir um Deus amor como o Espírito Santo se não tiver a profecia junto. A Trindade é maravilhosa, gente. Eu acho assim. Eu vou fazer gente, se a gente começa a descobrir esse Deus Trindade, esse Deus Pai, Filho, Espírito Santo, esse Pai que ama tanto que entrega seu filho. Eu gosto daquela imagem assim, daquele Pai que abraça assim, com carinho cada um de nós. Esse Jesus que se curva para a humanidade, porque ele morre, porque ele acredita, mas também o Cristo ressuscitado, que é o Cristo da esperança. O Espírito Santo, que é essa força de esperança e que conduz a profecia. É isso que vai fazer a nossa igreja ser uma igreja, ao mesmo tempo que profética, uma igreja de esperança, uma igreja de alegria. E Cristo, né, ele trouxe isso. Jesus Cristo. Eu gosto muito de ver que Jesus é histórico. É tão bom a gente saber que Deus, ele foi humano e por isso ele nos entende. Então ele é misericordioso, mas ele também ele é profético, ele questiona aquilo que não é correto. A misericórdia de Deus vai nos salvar, com certeza, mas ela também vai nos questionar o que nós estamos fazendo e como nós estamos fazendo, como nós estamos sendo igreja, uma igreja transformadora, uma igreja, uma igreja. O Papa Francisco ele falava muito dessa igreja missionária, mas essa igreja dos discípulos missionários, essa igreja de transformação. Então ele fez um caminho. Eu acho que a lembrança que o Papa Francisco faz para toda a igreja é justamente essa igreja, essa lembrança de Jesus Cristo, daquele Jesus Cristo que está na Bíblia, daquele Jesus Cristo que também foi lembrado no Vaticano II. Aí Papa Francisco assim, está na hora de lembrar todo mundo de novo que a igreja está aí, que que tudo isso está acontecendo. E esse caminho de lembrança dele, de uma igreja sinodal, de uma igreja em caminho, em saída, que vai no encontro do outro, é essa igreja de Jesus Cristo. Então, a igreja que fica muito presa em si mesma, no templo, no ritualismo vazio, na cobrança de regras, onde cada vez mais fica inacessível para os mais pobres. Não, a igreja de Jesus Cristo é aquela igreja aberta, que recebe todos, com todas as diferenças. E Francisco ele foi o Papa que fez isso. Não, não só ele, porque tem várias encíclicas de outros papas, mas o pontificado dele foi marcado por esse caminho. Nossa, ele repetia o tempo inteiro sinodalidade, unidade, igreja caminho, saída, cuidado com o outro, cuidado com a casa comum, cuidado, sinodalidade. Nossa, e a gente É um ainda não Papa aprendeu, né? marcado pela experiência latino-americana, né, irmã? A gente traz a esperança do lugar que a gente pisa também. Então, ele levou isso para o centro da igreja. Isso é bonito. É É, muito bonito mesmo. a senhora falou em Trindade.
vou compartilhar uma coisa que eu compartilhei com o Marcelo Barros aqui, e para falar da mulher na igreja, né? O meu genro estava ensinando para minha neta de 3 anos o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele fazia muitas vezes aquilo. Uma hora a menina olhou para ele e falou assim: Pai, não tem mãe nisso? Né? Então, quer dizer, a sensibilidade da criança porque Deus é mãe, Deus é pai, né? Mas as nossas mães da igreja, você é uma, todas as mulheres o são, né? A igreja, a católica é carregada e sempre foi pelas mulheres, na sua melhor parte. É, como é que a senhora enxerga, irmã, em relação à sinodalidade? Como é que está a mulher na igreja? Você, como religiosa, o que que você diz para nós sobre isso? Ainda temos que fazer um caminho muito grande. A mulher na igreja ainda é um grande desafio, porque eu não diria nossa igreja, tá? A sociedade é uma sociedade muito machista. E parece que a sociedade ainda conseguiu ficar mais machista nos últimos anos. A igreja faz parte dessa sociedade machista e hierarquizada, onde o homem acaba sendo o centro. Eu até me assusto com algumas posições, mas aí eu não posso nem dizer que é posição da igreja, porque seria até um erro a gente falar que isso é uma posição social de infantilização das mulheres. Não, quando a gente vê nos Estados Unidos, quando alguns deputados de lá, né, sugerem que o título de eleito, o direito de votar, de escolher um representante seja tirado das mulheres, direito eleitoral. Isso já mostra o reflexo dessa sociedade, porque a, a, a luta pelo direito das mulheres começou muito nos Estados Unidos e na Europa. Na América Latina surgiu assim, com muita força, apesar das mulheres, historicamente, aqui na América Latina, sempre terem sido o alicerce. A gente vê as bezendeiras, as mães, as mulheres que sempre deram todo o suporte às mulheres que eram dos grupos iniciais, que era praticamente a igreja no Brasil, era matriarcal no sentido de continuidade, as rezas, as orações eram muito feitas por mulheres. Mas socialmente falando, esse direito não tinha. Então a mulher não tinha esse direito. E agora, depois, em pleno século XXI, parece que isso na sociedade está retornando. E se retorna na sociedade, retorna na igreja. Ainda tem... Papa Francisco foi um papa que lutou muito pelo direito das mulheres dentro da igreja. Ele valorizava esse papel. Ainda acho que tem esse desafio. Mulher e leigos dentro da igreja, eles têm um poder muito grande. É a maioria, né? Eu acho que o poder laical, nosso, 90% da igreja é leiga. E desses leigos, desses 90%, a maior parte é mulher, que realmente carrega as comunidades nas costas. E esse protagonismo que o Vaticano II começou a falar de leigos e depois Papa Francisco de novo reforçou a ideia do protagonismo feminino. Isso é importante, mas ainda temos que descobrir. Nós temos uma igreja muito aberta em alguns lugares, com a participação sinodal das mulheres, e em outros ainda muito fechado. E ainda é complicado falar do direito de participação das mulheres, porque muitas pessoas se fecham quando se falam do direito das mulheres ainda. É um desafio. Graças à CNBB, eu acho que é um processo bem interessante. Eu fazendo parte pela primeira vez na CNBB, e a CNBB, enquanto estrutura, é um local que valoriza
principalmente assessores e assessoras, são valorizados da mesma forma. A comissão que eu faço parte mesmo, há muitos anos, os assessores era um assessor ou uma irmã, nós tivemos muitas irmãs, ou um padre. Só que ultimamente foi visto que é interessante ter dois assessores, um homem e uma mulher, justamente porque a experiência de cada um dentro da igreja é diferente. Se a gente quer falar de transformação missionária, é a partir essa igreja que tem o DNA missionário, ele é o mesmo DNA, mas as experiências são diferentes. E uma religiosa não tem a mesma visão de um padre, um leigo não tem a mesma visão. E eu acho bonito nessa estrutura de CNBB, não, que não representa a igreja toda do Brasil, muito pelo muito os desafios de hoje são muito maiores do que esse. Lá nós temos assim uma presença que eu gostei de ver, e eu fiquei bastante contente. São muitas mulheres religiosas e muitas mulheres leigas. Nós temos a Célia, que é a assessora da Comissão para o Laicato. Uma mulher, mãe, super comprometida, forte. A Alessandra, que é da Sócio Transformadora. Estão lá também, Padre Dário e a Alessandra. A Alessandra, uma leiga muito respeitada, muito comprometida, mas ainda são poucos os espaços. Tem esses espaços de hierarquia, mas se a gente for lá na base, tinha alguns anos atrás, tinha muito mais participação de mulheres, religiosas ou não, nas comunidades, e hoje em dia diminuiu bastante. Não porque elas deixaram de ir, porque elas continuam indo, elas continuam fazendo tudo que podem, são as catequistas, mas é que o processo de hierarquização ficou um pouco diferente, ficou bem diferente. Então, essas lideranças femininas em muitos lugares da nossa igreja do Brasil foi não, foi bastante reduzido. Mas, de novo, eu falo, a estrutura, eu acho que, como hierarquia, abriu-se. Eu não sei antes, mas essa presença de um grande número de mulheres, e principalmente mulheres leigas, como assessoras da CNBB, é ótimo. A Marilza também, que eu esqueci de falar, mas tem participação. Nós temos várias mulheres leigas. São pelo menos 10 assessoras mulheres leigas na CNBB. Mas isso não representa a base sempre. É engraçado, né? É engraçado também a gente ouvir, né? Você pega a pessoa de Jesus de Nazaré, né? E pega a estrutura de praticamente todas as igrejas cristãs, estruturas hierárquicas, né? Hierarquia, com todo respeito, não combina com Jesus de Não, Nazaré. concordo com você. Não combina. Mas é a estrutura que hoje em dia fala mais para a nossa igreja. Hoje nós estávamos falando justamente da questão da instrumentalização do nome de Cristo ou de qualquer religião, né? Nós estávamos falando do complexo de Israel, que pegou Cristo e transformou Cristo num Cristo guerreiro, que é um absurdo. Jesus Cristo, ele deve olhar e falar assim, gente, o que vocês estão fazendo aí? Não é isso que eu quero. Porque ele criou uma religião que se diz cristã e que exclui todas as outras. Então, começou proibindo os cultos africanos, né, de matriz africana, depois proibiu os cultos católicos, e agora todas as outras igrejas evangélicas que não são formatadas como o rito deles não funciona. Então é Cristo, é o cristianismo que se fecha. E nós podemos fazer isso também no catolicismo. Sim, A gente sim. criar uma imagem. Ele criou a imagem de Cristo guerreiro, de um Cristo que separa tudo. Foi aquela imagem, um Cristo
Eu ia dizer narcotraficante, né? Mas aí eu acho que é meio pesado. Mas e é a mesma ideia que se tem em qualquer extremismo, porque não combina, você falou bem, hierarquia não combina. Mas nós, como sociedade, a gente só pensa em hierarquia, que é pena, que é pena, não combina nada. Porque a sinodalidade não combina com hierarquia. Mas as nossas igrejas, não sabem viver sem uma hierarquia. Porque a sinodalidade, aquela sinodalidade que nós teríamos, por exemplo, um representante forte, mas todos pudessem ser participantes, a gente não está tirando a imagem do padre, nem do bispo, não. Sinodalidade é justamente cada um tem o seu papel e a sua importância. E todos constroem um caminho, mas ainda não estamos preparados para isso, E apesar de ter sido. as decisões nascem justamente dessa fraternidade, dessa sororidade que todos têm entre todos, né? E, aliás, está no Evangelho, né? Jesus disse: Ó, como os poderosos governam a nação, entre vocês não seja assim. Então, de uma certa forma, né, irmã, a gente vem deixando cair a profecia de Jesus, né? E a gente tem que Uhum, recuperar essa profecia, porque a, a, a gente se torna mais humano quando se encontra com esse Jesus humano no encontro com as outras pessoas, né? Na África, e você foi missionária, perdão, na África, tem aquela filosofia do Ubuntu, ou Ubuntu, não sei se eu estou pronunciando certo, ok. As duas pronúncias são palavras. e Ubuntu. significa que eu não sou humano sem o outro, né? E a gente devia aprender com isso, né? Assim como é um absurdo a gente preconceituar qualquer religião, né, irmã? Porque se Deus existe, o máximo que a gente tem é muita ignorância sobre Deus, né? E em matéria de Deus, o mistério do amor, o mistério da justiça, a gente não pode dizer que a gente domina como uma célula. Ih, mas estamos muito. Nunca vamos dominar. Então, essa posição de humildade a gente devia ter também. Irmã, e como é que foi a missão na África? E aquela experiência, não digo dolorosa, mas preocupante que você teve. Como é que foi isso, né? É claro que isso também é fruto da injustiça que existe na África, que existe nos nossos países aqui abaixo da linha do Equador, porque, como dizia o professor Darcy Ribeiro, ele se referindo ao Brasil, por exemplo, o Brasil não existe para o seu povo. O seu povo é proletariado de outros povos mais ricos, né, do capitalismo. Então, a África, os caras saquearam tudo lá, deixaram o povo na miséria e há muita injustiça, né, irmã? E como é que foi essa experiência sua? Primeiro a sua experiência e depois essa outra experiência, do sequestro. Como é que foi isso? Ah, o tempo que eu passei na África, em Moçambique, foi um tempo assim de foi um tempo assim de encontro mesmo, de descoberta. Não foi a primeira vez que eu saí, porque eu tinha ido para Timor-Leste também, que foi também uma experiência maravilhosa. Agora, quando você vai para um país como Moçambique, você começa a entender também um pouco da história de todo essa história, essa história que a gente traz aqui no Brasil da escravidão. Eu sou afrodescendente, né? E gosto muito disso. Me, me defino como negra, apesar de no documento não estar, mas sou negra de raça mesmo. E uma coisa interessante lá é que você descobre assim, você encontra uma população que apesar de ter muita pobreza, a África toda não é pobre, tá, gente? A África é como todos os países. Nós temos regiões com pessoas que vivem bem, pessoas
que tem, que tem condições, que estudam muito bem formadas, e nós temos regiões, que era a região onde eu estava, onde as pessoas eram realmente oprimidas, uma região onde a população, 1%, a gente falou de mulheres, 1% das meninas que entravam na escola primária conseguiam concluir o, o equivalente aqui ao nosso ensino médio. 1%. O que prova que é. E os meninos também não era muito diferente. Dos meninos que entravam na escola primária, na primária e secundária, né? Dos meninos, apenas 10% dos meninos que entravam na escola primária conseguiam concluir a escola secundária. Então, isso já dá um alerta. Mas você vê assim um povo que luta, que acredita, que vive apesar da pobreza, da dificuldade, e você vai aprendendo com eles também um significado diferente do que é esperança, do que é resiliência, a capacidade de se reinventar todos os dias por causa da guerra, por causa de situações climáticas, família, por causa da pobreza. Então, a minha experiência lá foi uma experiência de aprendizagem, sobretudo, e de descobrir de descobrir no africano uma força. Nós aqui, latino-americanos, nós somos muito fortes, nós temos muita resistência, mas lá eles têm uma resistência que o nosso povo indígena também tem, porque é um povo, mas eles mais ainda, eles foram colonizados de uma forma muito cruel, e essa força de decolonização, de querer quebrar o ciclo da colonialidade, é uma marca deles. Diferente de nós, mesmo diferente dos países da Ásia, eles foram escravizados, os negros foram escravizados, essa marca fica muito forte, mas eles não se curvam a isso. Essa é uma dignidade que é. Mas eles têm muita consciência dessa situação, da colonização e da escravidão. Mas eles não têm, não é um rancor, não é, é uma força. Eles foram. Quando diz que a África é uma terra de povo de reis e de rainhas, é fato. É um povo de reis e rainhas, porque até hoje, na sociedade, na nossa sociedade que ocidental, as poucas pessoas olham para a África como nós gostamos de olhar como um povo forte e digno. Muita gente olha para o continente africano ainda, vendo o que eles podem explorar de lá, o que eles podem tirar, o que eles. Pensa num país, eu morava na região mais pobre de Cabo Delgado, mais pobre. Mocimboa da Praia, aquela região ali era muito pobre. Cabo Delgado era considerada a região mais pobre de Moçambique. Mas ao mesmo tempo era mais rica, porque era uma região que tinha minérios, foi descoberto lá gás e petróleo, foi pedras preciosas, rubi, diamante, grafite, que é minério, né? Então, você imagina só como o lugar mais pobre se torna mais rico e continua sendo mais pobre. Porque a exploração disso não foi uma exploração que o sonho daquelas pessoas é que, a partir daquelas riquezas naturais, eles tivessem mais direitos. Mas não foi aquilo que eles encontraram. Quem tinha, quem se enriquecia de novo era o estrangeiro, o estudado, aquela pessoa mesmo que estudou mais. Aqueles jovens ali continuavam sem emprego, continuavam sem possibilidades. Nós, nós as irmãs de São José,
Fiquei lá menos tempo, mas as irmãs de São José estavam lá há 20 anos. Estão, porque elas continuam, a nossa comunidade continua lá, em outra região, mas continua lá. Já fazia 18 anos que nós tínhamos comunidade lá. E a gente via que as pessoas tinham um relacionamento muito bom conosco, mas nós, a região onde estava era de 20% só de cristãos, 80% de muçulmanos. E lá se vivia realmente o diálogo interreligioso, o diálogo ecumênico interreligioso, porque todos nós trabalhávamos juntos e todas as pessoas se respeitavam nesse sentido, dos grupos criarem projetos em comum. Nossas escolas, as irmãs tinham escolinhas para garantir que as crianças ficassem mais tempo na escola. Foi pensado que a educação deveria trabalhar na base. Então, as escolas, as irmãs de São José, até antes de chegar lá, já tinham trabalho com essa estrutura de educação e junto com a educação pública também, para ajudar na alfabetização das crianças até o terceiro ano, junto com os muçulmanos, junto com os, os cristãos de outra denominação. Era uma partilha. Então, nós tínhamos um grupo de fé e política, não tinha esse nome lá, mas era um grupo que pensava as estruturas locais, mas ele também era ecumênico, era muito misturado a estrutura social com a religião, porque todos conversavam. Então, você conhecia mulheres muçulmanas maravilhosas que estavam lá e que apoiavam a Igreja Católica, ao mesmo tempo a Igreja Católica que estava lá e apoiando as lutas daqueles homens e mulheres muçulmanos. Era muita partilha. Então, foi a minha experiência maior com o diálogo interreligioso, porque até então eu era a maioria, eu era do cristianismo, lá eu era a minoria, mas e a gente vê que não tinha mistério. E quando eles falavam das irmãs de São José, achei bem bonito esse testemunho, um muçulmano falando, disse assim, as irmãs que chegaram aqui, elas não tinham problema, todas as pessoas elas respeitavam, elas recebiam na casa delas e iam na casa de todas as pessoas. Teve uma irmã que ficou lá apenas 2 anos e a memória que eles tinham dela é porque, como a gente não tinha água em casa, tinha que pegar no poço, e ela ia no poço, ela não falava bem a língua local, mas ela ia lá e ficava conversando, dando tempo para todo mundo. Então, todos da região lembravam da irmã que Dessa. ia pegar água no poço. E ela era amada pelos muçulmanos. Era bem. E, Irmã Helene, só uma curiosidade. A maioria nessa região de Cabo Delgado era muçulmana, mas você teve contato com a religião afro também lá? Só que em Mocimboa da Praia, a maior parte era muçulmana. Mas não Cabo Delgado todo, tá? Porque Cabo Delgado é muito meio grande, né? Aquela região, Mocimboa da Praia, o distrito de Mocimboa da Praia, onde eu estava, Sim. que ficava em Cabo Delgado, no estado de Cabo Delgado, era muçulmano. E lá, aí que é a parte mais interessante. Sim, eu tive contato, porque era muito misturado. Era muito misturado. A religiosidade, tinha muitos aspectos da cultura afro, da cultura tradicional. Aonde eu estava, os ritos de iniciação, que é uma coisa cultural dos povos africanos, eles aconteciam nas duas igrejas, em todas as igrejas, não tinha como não acontecer. Aí quando você dizia assim, mas por quê? Não, porque é necessário, porque é da cultura. Então eles tinham uma coisa muito forte com essa questão cultural e convivia bem. Ah, agora os grupos que viviam as religiões de matriz, as religiões lá tradicionais, assim, de forma mais pura, era um grupo menor. Naquela região não tinha tantos. A região de Cabo Delgado, os grupos religiosos
assim, de africanos mesmo, eram poucos. Por que, que eram poucos? Porque culturalmente aquela região foi uma região onde teve a presença muito grande de pessoas escravizadas. Era um dos locais onde as pessoas saíam para serem escravizadas. Então a presença de a religiosidade não era muito bem aceita. Então houve assim teve que haver uma adaptação. E uma das coisas interessantes naquela região é que aquela região, antes até dos portugueses chegarem lá, era um califado, era uma região muçulmana. Então, Hum. Mocimboa da Praia, ela foi um califado. Depois, com a chegada dos portugueses, ela deixou de ser um califado. A religião, a religião assim, tradicional, ela nunca foi esquecida. Mas alguns momentos ela teve que ficar hibernando em meio. Ela não se separa. Você não vai ver um católico que tenha só aquela tradição ser católica. Eles têm muitos dos ritos. Tem até algumas coisas que a gente não vai compreender estando aqui. Mas estando lá, você vai entender por que algumas coisas, algumas falas, algumas colocações são feitas daquela forma. A dança tem muito a ver com a religiosidade tradicional. É muito, você termina uma celebração, mas a celebração ela não termina com, com o fim dela, porque é um momento de encontro. Quando a gente fala assim, as celebrações lá demoravam 2, 3, 4 horas. E não fica cansativo porque lá eles trazem todos os elementos. Então, cantar lá não é cantar. Eles cantavam as músicas que muitas nós conhecemos aqui, eles adoravam músicas religiosas brasileiras, mas eles cantavam as deles e dançavam, porque faz parte da religiosidade local. Mas era engraçado, você fez essa pergunta e eu sempre me perguntava lá, ué, por que que aqui tem menos, naquela região, tá? Não é todo Moçambique, naquela região. Eu falo assim, por que que aqui tem tão poucas, é, tão pouca religião africana mesmo, assim, não só aquela que se adaptou ao catolicismo ou ao islamismo, mas é que era muito histórico, o contexto histórico daquela região. Aquela região sofreu demais. Aquela região foi, eles chamam lá de. Pensa numa região que sempre foi atacada. Então, foi atacada, foi conquistada pelos povos. Como aqui no Brasil tem, então, os povos do sul, antes da colonização, atacavam os povos do norte, que eram, já tinha uma realidade mais simples naquela. E aí depois vem toda a situação, eles se tornam um califado e depois vem toda a exploração da escravidão e acaba com o califado e vai reconstruindo toda a identidade. É uma região que foi construída e reconstruída várias vezes dentro de vários desafios. É um povo assim. Quem conhece aquela região, a região norte de Cabo Delgado, acima da praia, se apaixona, porque aquele povo é um povo muito guerreiro, é um povo muito forte. Eles são, diz que na libertação de, de Moçambique, na luta contra o domínio português antes de 70, foi o povo que mais sofreu pressão, mas foi o povo que mais se rebelou. Então é bem bonito isso. Irmã, antes da senhora falar do seu sequestro, deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que é importante. Hoje a missão perdeu aquele negócio de proselitismo, de tentar converter o outro.
a missão hoje está mais próxima a Jesus, né? Vamos dizer assim, é uma missão de comunhão, não é isso, irmã? Uhum. Sim. A nossa, o que a missão, aquela missão que a gente converter todo mundo, trazer todo mundo, foi com o Vaticano II, com o decreto ad gentes, descobriu que missão não é isso. Você ir ad gentes é ir ao encontro do outro, é ir às fronteiras e abrir o coração para o outro e apresentar a boa nova de Jesus, é apresentar a todos o grande amor de Deus. Dizer assim, vocês são amados por Deus, independente da sua religião, da sua cultura. É mostrar aquilo que a gente descobriu no Evangelho. E eu acho bonito essa ideia de missão, porque aquela E missão aprender, né, irmã, com o colonizadora outro também, né? é aquela coisa assim, encontro. Gente, a ideia da interculturalidade da missão me encanta, porque um aprende com o outro. Chega uma cultura que encontra com a outra e que cria uma intersecção, descobrindo os valores uma da outra. Essa ideia da intersecção, dessa descoberta, não é? E é uma coisa libertadora você saber que você vai ao encontro do outro, mas você nunca vai ser o outro, porque você nunca vai entender a dor do outro. Porque eu fui criada no Brasil. Então, por mais que eu ame a África, e por mais que eu gostaria de me inserir 100% naquela cultura, eu nunca vou ser 100% daquela cultura. Porque eu tive uma experiência diferente. E a beleza está justamente nisso, porque aquelas pessoas, quando me recebem, e quando recebem outros missionários estrangeiros, ela também os acolhe. E ela não tem obrigação de ser como são os brasileiros. Mas nessa acolhida, ela também se modifica. A gente cria uma experiência comunitária nova. É um que aprende com o outro. Ah, é maravilhoso. Nossa, é muito legal. Como eu disse, assim, é muito encontro. A gente trabalha junto o tempo todo. Não é o que a gente faz. Eu falei para você das escolinhas nossas. Todos os nossos professores eram moçambicanos. Eu não entendo nada, nada, nada de agricultura, sabe? Mas um dos projetos que a gente fez lá, que deu muito certo, foi o projeto com agricultura. Porque os moçambicanos estavam lá para me dizer como é. Eu falei assim: vocês me ensinam, eu ajudo naquilo que eu sei fazer bem, que é escrever um bom projeto, e a gente vai fazendo junto. É muito bonito isso. Porque quando a gente vai nessa perspectiva do encontro, a gente descobre que a gente não sabe nada. Sim, Mas que no encontro a gente aprende tudo. sim, é verdade. É verdade. Ah, E aí, irmã, como é que foi aquela experiência com aquele grupo radical? O que que você pensou? Como é que foi? Conta um pouquinho para nós aí. olha, o, infelizmente, os conflitos em Moçambique, em Cabo Delgado, continuam, né? Eu desejaria muito que tivesse acabado. A minha experiência foi também uma experiência de aprendizagem. No primeiro momento, os ataques começaram em 2017. Então, nós vivenciamos essa experiência com o grupo desde 2017, vendo as nossas aldeias, as pessoas sendo atacadas. E quando eu falo atacadas, é atacadas assim de colocar fogo, de roubar as coisas, de colocar em fogo em aldeias inteiras. Eu e a outra irmã que estávamos lá, a irmã Maria Inês, né, a irmã estava 18 anos em Moçambique, veja só. Isso que é paixão mesmo. Então nós estávamos nós duas nesse último em 2020. É importante falar isso porque em 2020 nós éramos 24 irmãs. Em janeiro de 2020, duas saíram de férias e nunca puderam voltar porque houve o fechamento dos aeroportos por causa da pandemia. Então ficamos nós duas lá e as outras não tinha mais jeito de chegar ninguém lá. Então nós ficamos lá
E em 2020 esses ataques aumentaram. Nós, nós fizemos a opção de continuarmos lá em Mocimboa da Praia, mesmo com o aumento dos ataques. Ninguém podia chegar lá, era o epicentro dos ataques, mas muitas pessoas ali não tinham para onde fugir. Então a nossa casa, eu conto tudo isso para contar essa experiência. Nós morávamos numa casa emprestada para a diocese, uma casa pequena. E fazia 2 anos que a gente tinha construído uma casa maior, que era para ser uma casa para funcionar vários projetos. Nós tínhamos as salas das escolinhas, o projeto das mulheres, tínhamos uma estamparia que as meninas trabalhavam para geração de renda, tinha uma cozinha que as mulheres. Na verdade, assim, todos esses trabalhos estavam na nossa casa, mas a gente não é que que a gente coordenasse tudo. Nós tínhamos o espaço para que esses trabalhos fossem feitos. Então, aquela casa era uma casa grande. E depois que os ataques se intensificaram, o único lugar seguro na vila toda era a nossa casa. Nossa casa recebia todas as pessoas. O primeiro ataque que foi em março, o primeiro grande ataque na vila que foi em março, foi uma coisa impressionante, porque logo assim era tipo, o ataque começava 4 horas, 4h30 da manhã, as pessoas começaram a pular o muro da nossa casa, chamar por nós e perguntar se podiam entrar. E aquelas pessoas iam para a nossa casa, que era o lugar onde elas se sentiam mais seguras. E por incrível que pareça, era o lugar que era mais seguro mesmo, porque ninguém atacou a nossa casa. Nenhum dos insurgentes, nenhum dos terroristas nunca tinha atacado a nossa casa. Teve um dia que a nossa casa tinha mais de 250 pessoas. Lembrando que não era uma casa, assim, que pensasse, não, tinha 250 camas, não. É porque tinha salas de aula, então era todos os espaços. A gente dividia todos e qualquer espaços. Qualquer espaço. Então você imagine todas as pessoas que não conseguiam fugir para outros lugares, para o meio do mato, iam para nossa casa para se sentir seguras. Então eram as meninas, as jovens grávidas, as mulheres idosas, as crianças. Uma coisa que me chamou muita atenção foi um rapazinho, o Inácio. Ele tinha na época 18, acho que tinha 17 ou 18 anos, e ele estava fugindo junto com os amigos dele, com a família, e de repente ele voltou. Ele falou assim, e ele foi o primeiro a chegar lá em casa com um grupo de mais de 20 pessoas. Ele, irmã, a gente pode ficar aí? Eu falei assim, claro. Eu falei assim, nossa, Inácio, você encontrou todas essas pessoas e trouxe para casa? Ele olhou assim para mim e falou assim, irmã, você não disse para mim que a gente não pode deixar ninguém para trás? E ele pegou, todos os amigos dele e os irmãos já tinham fugido, mas ele teve essa sensibilidade de trazer todas essas pessoas para casa, para nossa casa. E ele ficou na nossa casa, mesmo com os pais tendo ido, já tendo saído. Ele disse que ele não ia deixar aquelas pessoas para trás. E por que eu contei essa história? Além de nós, na nossa casa, tinha todas essas pessoas que ficaram lá. E de março até o momento que nós fomos sequestradas, porque isso também é uma aprendizagem, nós tivemos na nossa casa as pessoas que não podiam ir, mas cinco voluntários que fizeram uma opção de ficar. Esse jovem que justificou para os pais que ele não ia deixar as irmãs sozinhas, um catequista da comunidade que também era um leigo que vivia a nossa espiritualidade, ele disse assim, ele foi, colocou a família dele em segurança e de repente ele aparece na nossa casa e disse assim, eu não podia deixar as nossas irmãs aqui sozinhas. Se vocês ficaram aqui por causa do nosso povo, como é que eu ia ficar tranquilo? Ele, o João Aliúcio, o senhor Casimiro, que a gente tinha um projeto de padaria junto, ele era o nosso padeiro, ele nem era tão próximo de nós. Mas aí ele falou assim, eu vou ficar aqui com vocês, porque o que vocês estão fazendo é muito bom. E outros 2 jovens, um jovem chamado Tiago e um jovem chamado Paulo,
Eles 5 ficaram conosco na nossa casa, cuidando de todas as pessoas. Então, eles iam conosco, porque a gente tinha que ir meio escondido, assim, nas casas daquelas pessoas idosas que estavam lá no meio dos ataques. Eles não tinham como sair, eles não tinham como fugir, porque não tinham mobilidade. Então, era lá que a gente ia. Tinha uma. Eles pegavam, era bem bonito, que alguns jovens, teve um jovem, né? Esse menino, Thiago, que ele pegou uma senhora que era paralítica e levou até a nossa casa no colo, porque ela não conseguia andar. Então, é a generosidade que a gente. Então, nós ficamos lá, mas nós não ficamos sozinhos. A gente ficou com esses 5 pessoas que fizeram a opção de ficar, eles não precisavam ficar, e mais várias pessoas que, a partir da nossa casa, conseguiam ir para outros lugares. E a nossa. E, de novo, a experiência que eu tive de igreja de Cabo Delgado foi maravilhosa, porque todos os religiosos e religiosas de Cabo Delgado estavam conosco, porque eles passavam, aí a gente, nem sempre a gente tinha sinal de celular, mas quando a gente tinha, a gente pedia para as irmãs de lá, ou senão a gente mandava recado para as irmãs que estavam nos caminhos receberem essas pessoas, encaminharem para outros lugares. E isso foi feito assim, uma partilha, um encontro. Gente, foi muito bonito esse encontro de igreja. Em nenhum momento nós estivemos sozinhos lá. Nós éramos duas, mas tínhamos toda uma igreja que partilhava. As religiosas das outras congregações nesse caminho, os padres, e trago aqui presente Dom, Dom Luiz Fernando. Dom Luiz Fernando, coitado, eu acho que a gente quase matou ele do coração, porque ele falou assim: irmãs, vocês vão sair. Aí a gente justificou para ele assim: a gente não pode sair, Dom Luiz. E a gente explicou que tinha muita gente na nossa casa. A gente não estava saindo, não era por causa da casa, era porque a gente não podia deixar a casa. E a gente prometeu para ele que quando não tivesse mais nenhuma pessoa na nossa casa, a gente saía junto com a última pessoa. Ele falou assim: a gente vai ficar para apagar a luz. Assim, nós vamos ficar para apagar a luz. Aí ele entendeu e ele foi muito parceiro também nesse sentido, porque mesmo com toda a preocupação dele, porque eu acho que ele não estava tranquilo, nem pode, né? Porque saber que toda uma igreja está sendo atacada, ele respeitou a nossa vontade e ele também foi esse suporte. Ele falava, ele estava lá junto com as congregações, ele foi aquele que falou que esses ataques estavam acontecendo, que tinha, nós tivemos mais de 1 milhão de deslocados daquela região, imagina só, é muita gente, sem contar o número de mortos após cada ataque, você encontrava um número infinito de pessoas mortas dos dois lados, soldados, eles entravam, soldados e próprios insurgentes, pessoas inocentes, porque eles tinham eles tinham um princípio muito cruel. Os meninos com menos de 15 anos, eles sequestravam aqueles que eles encontravam. E os acima de 15 anos, eles matavam, infelizmente. Mas a essa nós rezávamos juntos, nós tínhamos momentos de oração assim entre católicos, evangélicos de diversas e os muçulmanos. A gente rezava todo dia pedindo a paz. Era muito interessante. Eu nunca vi tanta gente rezando para São José ao mesmo tempo. Aqui nós somos irmãs de São José. Eu não pensei que ia ver um muçulmano rezar para São José. Um até me disse isso, falou assim: irmã, você sabe que São José não é pai de Jesus, ele é marido de Maria. Eu falei assim: eu sei, ele é pai adotivo. Mas vou rezar que ele é santo. É bem interessante assim, porque. E quando nós fomos sequestradas, no dia que nós fomos sequestradas, a nossa casa tinha muita gente, tinha pelo menos tinha mais de 30 pessoas. Eu vou ser bem sincera com você que eu não lembro quantas pessoas, porque mas todas as pessoas conseguiam sair da nossa casa. Porque Deus
tão bom, tão bom, tão bom. Deus foi tão generoso conosco que na nossa casa não caiu uma gota de sangue humano. Eles, quando eles invadiram a nossa casa, todas as pessoas que estavam em casa conseguiram fugir. Eles não queriam sair da nossa casa, principalmente aqueles cinco rapazes. A gente falou assim: vocês vão embora, nós continuamos aqui, porque eles não estão matando as mulheres, mas eles estão matando os homens. Só que se sair todo mundo, eles vão perceber. Então vocês saem. Então, quando eu estava na frente, tentando convencer os insurgentes a não entrarem na nossa casa, a outra irmã estava ajudando as pessoas a pularem o muro da casa e a fugirem. Ficou na nossa casa, eu e a outra irmã, uma senhora paralítica e uma jovem que tinha dado à luz aquela semana. No meio de. Estava tendo um bombardeio, ela deu à luz na nossa casa, junto com a filhinha dela e a irmãzinha dela de 10 anos. E nós fomos levadas, nesse contexto, nós fomos levadas para o cativeiro. E lá a experiência de cativeiro, eu não vou dizer que foi uma coisa agradável, não, porque ver o sofrimento daquelas mulheres, a primeira noite você só ouvia crianças chorando, as mulheres chorando, desesperadas, o medo que reinava ali. Aí teve uma senhora que estava lá há mais tempo, ela disse assim: irmã, a primeira semana todo mundo chora, mas depois de uma semana todos se acostumam e ninguém vai fazer mais nada, porque elas e vocês imaginem só, naquela região onde nós estávamos sequestradas, tínhamos na casa onde nós estávamos Inês, eu e as mulheres que foram conosco, tinha 69 mulheres em uma casa bem pequenininha. Não vamos pensar numa casa como a do Brasil, mas uma casa minúscula. Lá tinha 69 mulheres. E não era uma casa também, né? Era uma casa tradicional. Não era uma casa, pensar que era uma casa de alvenaria bonitinha. E ali tinham mais 5 casas com mais mulheres. E do outro lado, várias outras casas, eu acho que 5 ou 6 também, com meninos, com crianças. Ali a gente viu como a guerra pode ser cruel, porque aqueles meninos estavam aprendendo ali a odiar. As mulheres estavam sendo submetidas a uma situação assim de escravidão. Garotas com 11, 12 anos já estavam ali morrendo de medo, gente. Tinha dia que as meninas ficavam abraçadas assim com a gente, choravam de desespero, porque elas sabiam que elas seriam dadas em casamento. Algumas diziam assim: irmã, eu não quero. Eu vi o dia que eles entraram na minha casa, os militares entraram na minha casa e bateram. Ela era muçulmana. E bateram no meu pai e no meu irmão, dizendo que eles eram al-Shababs. Aí eles não eram al-Shababs. Aí no outro dia os al-Shababs entraram na minha casa e os mataram porque eles estavam junto com o governo. Veja o que a cabecinha dessas crianças fica. Todas elas viram situações. Aí você começa a entender também como vai ficar e como vai ser aquela situação. Os meninos, a partir dos 5 anos, eles eram levados e depois de algum tempo eles começavam a fazer treinamentos para serem soldados. E uma das coisas mais tristes que eu descobri é que quando você não tem nenhuma opção, aquela é a melhor opção que eles veem. A maioria dos garotos que nos sequestraram, que estavam lá, eles contavam as histórias deles. Eram pessoas que, como acontece aqui no Brasil, no crime organizado, eles não tinham nada. Então, foi oferecido para eles um ideal. É muito importante que a gente seja a presença desse ideal.
o ideal de Cristo, o ideal de comunidade, o ideal de partilha, o ideal de justiça para alguém. Porque quando eles não têm nada, eles se juntam àquilo que lhe oferecem. E uma das coisas que eu não conseguia ter a raiva daqueles meninos, apesar de todas as atrocidades que eles faziam, porque nós ficamos lá pouco tempo, nós ficamos lá 24 dias. Pouquíssimo tempo comparando com o que a maioria, aquelas mulheres ainda ficaram. Eles nos libertaram. Mas nesse tempo, aqueles meninos começaram a apontar que eles que nos sequestraram, aqueles jovens insurgentes que entraram na nossa casa, que fizeram, que atiraram. Eu até acho assim, eles atiraram em mim 3 vezes e não acertaram nenhuma, porque eles não queriam acertar. Porque eu estava tão próxima deles, eu falei assim, gente, eles não queriam me matar, porque se eles quisessem me matar, eles teriam me matado. Eles teriam matado todas nós. E eu até digo assim que eles foram até, tiveram um gesto. Aqui, essa aqui é a minha cruz, eles jogaram e queimam todas as cruzes, né? Mas essa cruz é a minha, essa cruz estava no meu pescoço e quando eles entraram lá, eles tiraram. Aí eu peguei e falei assim, devolve, essa cruz é minha, ela vai ficar comigo. Eles devolveram. Eu achei até falei assim, gente, eu não pensei, eu acho que eles levaram um susto, mas eles tiveram durante aqueles 24 dias um respeito à nossa pessoa, a nós duas que estávamos lá, que nem eu esperava que eles tivessem. E eles começaram a contar histórias, que aí eu percebi por que a igreja católica, quando não tenta evangelizar, ela faz a diferença, porque ela é o rosto da misericórdia. Um deles dizia assim, irmã, eu lembro de você quando você conversava com todo mundo, você brincava com as crianças. Aí eu lembro de você lá naquele projeto dos aviários, onde você estava lá tentando ajudar todo mundo. Aí eu falei assim, ué. Aí outro, assim, eu lembro de quando a irmã fulana de tal, uma das nossas irmãs fez votos perpétuos lá. E nesse dia, a igreja que a gente fez assim embaixo das mangueiras, né? A nossa igreja era embaixo das mangueiras. Ficou lotada, então tinha todo mundo e inclusive os muçulmanos. Aí eu lembro daquele dia, foi tão bonito, mas pena que não é assim que o governo vai entender as mudanças, porque ele realmente a injustiça, a diferença, é uma questão de corrupção que é como aqui no Brasil também é muito grande, onde os pobres perdem muito seus direitos. E nesse contexto, aqueles jovens de lá, eles se sentiram atraídos por essa realidade. E quando você tira a esperança e coloca o ideal fora, resta o ódio. Então você tem que matar as pessoas que são contra você. Eu disse que nós fomos libertados depois de 24 dias, né? Depois de muito sofrimento das pessoas, das nossas irmãs de lá de Moçambique, das nossas irmãs do Brasil, da Igreja do Brasil, que rezou muito por nós. Mas uma coisa que ficou muito marcada para mim no diálogo antes da libertação foi que eles me disseram assim: nós, eu perguntei para eles por que eles nunca atacaram a nossa casa e nunca incendiaram a nossa casa. Eles disseram assim: irmã, a casa, porque a casa de vocês estava fora da guerra. Vocês não eram nossos inimigos. Vocês não são os nossos inimigos. E quando nós fomos soltas, o chefe lá, ele me chamou e falou assim: nós temos que mandar, vocês têm que sair daqui. Eu falei assim, mas por quê? Porque vocês são perigosas aqui dentro. Eu falei, sim, a gente é muito perigosa, a gente é forte, a gente tem arma. Ele falou assim, não, eles não querem sair de perto de vocês e eles não conseguem fazer mal. E eles não conseguem fazer mal para vocês. Aí a gente vai percebendo. E esse mesmo chefe, que não era nada, nada religioso, ele era até bem cruelzinho com as outras pessoas, não conosco, ele fez uma referência
a Dom Luiz, que eu achei bem interessante. Ele disse assim: o chefe de vocês, que era Dom Luiz no caso, ele tá, o que ele fala é verdade. A gente tem que combater mesmo a corrupção. Só que ele fala e ele não vai conseguir nada, nada conversando apenas. As pessoas só conseguem, só vão entender através da guerra. É a guerra. Por isso, a guerra não leva a nada. Mas assim, o respeito que eles tinham também às posições de Dom Luiz. Eles sabiam que Dom Luiz falava de uma proposta de uma sociedade mais justa. Dom Luiz, ele foi um profeta naquela situação. E eles não tinham ódio mesmo, aqueles jovens não tinham nenhuma raiva de nós. Quando a gente foi, quando a gente foi liberta, quando nós fomos libertas, Dom Luiz tentou negociar que soltassem as crianças, né? Aí Dom Luiz falou assim, mas soltem as crianças, soltem as outras pessoas. Não teve jeito, ele não ia conseguir. Ele só conseguiu mesmo que soltássemos a nós, as duas estrangeiras, né? E ao mesmo tempo porque eles também não, eles achavam que a gente não era um elemento ali. Apesar deles não terem feito mal para nós, em nenhum momento eles não fizeram, a gente via que aquelas pessoas que estavam ali, que iam, que assassinavam outras pessoas, eram pessoas tão carentes e tão emocionalmente frágeis que você não conseguia ficar assim, gente, eles são bons, eles não era questão de bom ou de ruim, era questão de justiça e não justiça. O conceito que eles tinham de justiça era errado. E como eles liam, eu tive a oportunidade de ler o Alcorão e ver muita coisa positiva no Alcorão lá. Pela primeira vez na vida, eu li o Alcorão lá no cativeiro, li o Alcorão e tive a oportunidade de ler o Alcorão para aquelas pessoas que não sabiam o que estava escrito no Alcorão. E tinha partes muito bonitas. Um dia, um deles, um dos generais lá deles, disse assim: isso aqui é Jesus? Né? Assim, você só lê as partes, você está manipulando o Corão, você está lendo, ele não falou manipulando, você está lendo só as partes que te interessam para eles. Eu falei assim: ah, está fazendo o mesmo que você, né? Você só lê as partes que te interessam, que te interessa. Porque assim como na nossa Bíblia, tem o Deus guerreiro, o Deus que vai lá e manda guerrear, mas tem Jesus Cristo misericordioso. Tem, tem o Isaías que traz esperança, um pouquinho diferente, mas é a mesma proposta nossa. E um dia ele disse assim: eu tenho que dizer, Isa é o grande profeta de todos, mas isso ele pecava porque ele era muito bom, ele era misericordioso. Por isso veio Moisés. Moisés não, Maomé. Então, aí você vê assim, o Alcorão, ele tem uma proposta muito bonita como a nossa Bíblia católica, depende de como a gente vai ler. E isso me questionou demais. E lá eu aprendi que a gente não, que o bem e o mal é muito complicado a gente dizer. São pessoas boas que são levadas a se radicalizarem. Os radicais, eles não são pessoas diferentes, são pessoas que foram usadas, que estão sendo usadas por pessoas que têm o poder, que têm o dinheiro, que têm muito mais do que eles teriam. É engraçado, né? Porque eu estava na África, estava na região mais pobre de Moçambique, e lá eu vi armas que eu nunca tinha visto aqui no Brasil. Eu vi foguetes, eu vi uma pessoa derrubar um helicóptero do chão, porque ele tinha um lança-foguetes. Quem é que financia isso? Pois é. É. Então, a minha experiência no cativeiro foi dolorida. Eu saí de lá, assim, com o coração, assim, apertado, porque aquelas meninas, algumas daquelas meninas que eu sabia que elas iam ser vendidas para o tráfico, porque algumas meninas, de repente, desapareciam lá as meninas mais bonitas, assim, elas, de repente, não estavam mais lá. Algumas eram dadas em casamento.
Mas tinha um grupo que uma vez uma menina chegou, a gente vai para um lugar que disseram que é muito bom, lá eles falam inglês, pessoal. E mais de 300 meninas, isso é dado da ONU, não é meu dado, nunca foram encontradas em Moçambique. Então, muitas pessoas não foram encontradas, tantos que foram mortos. Mas a minha experiência de cativeiro foi uma experiência assim, de descoberta, assim, de empatia. Agora eu entendo o que sente uma pessoa que está presa. E, de novo, a minha experiência de estar presa foi uma experiência ainda menos dolorida do que a maioria das mulheres que estavam lá, porque aqueles homens nunca fizeram mal para nós e eles tratavam as outras mulheres com muito mais rigidez, com muito mais dureza. E mas também entendi o lado daqueles jovens que foram induzidos a acreditarem numa radicalidade que não é a radicalidade que Jesus Cristo pede, não é a radicalidade do encontro, do respeito, uma radicalidade que poderia ter encontrado no crime organizado ou numa religião cristã radical, em qualquer lugar que separa um do outro, que ajuda, que mostra, olha, eles não prestam porque eles são todos desonestos, corruptos e nós vamos ter a verdade. Quando a gente passa por esse crivo, não era uma guerra religiosa lá, era uma guerra social e política, econômica, como todas as guerras. E agora, quando eu vejo essas guerras todas, eu falo assim, olha, ninguém sabe o que aquele povo está sofrendo. A gente, é difícil, gente, é difícil, é muita dor, é muito sofrimento. Aquele povo que estava lá, alimentação precária para todos. Quando eu voltei aqui, o pessoal brincava assim. E você tinha, assim, eu e ninguém lá tinha alimentação porque nós estávamos num campo. Só que eu voltei, eu fui resgatada, e quando eu fui para Pemba, as irmãs me acolheram, me deram roupa. Aquelas pessoas que perderam tudo vão continuar sem nada. Eu cheguei em Pemba, tinha lá, agradeço os dois padres que foram nos esperar na metade do caminho, Padre Edgar e Padre Eduardo, que com todo medo eles tiveram coragem, foram lá esperar a gente na metade do caminho, quando os dois jovens nos resgataram, levaram lá. A primeira roupa limpa, então, a minha roupa é de todos, aquela dificuldade, porque todo mundo perdeu tudo. A questão da precariedade, e ao mesmo tempo, eu cheguei aqui no Brasil, as irmãs todas perguntavam assim, nossa, vocês, assim, gente, o nosso sofrimento é um milésimo do que aquelas pessoas estão sofrendo, porque nós perdemos casa, nós perdemos roupas, nós perdemos tudo. E não é nada, porque eles perderam tudo, perderam pai, mãe, irmãos. Tudo que nós perdemos foi tão pouco em relação ao que eles perderam. E se eu perdi alguma coisa, chegando aqui eu recebi tudo de volta praticamente. Eu tinha um teto. Aquelas pessoas, infelizmente, a guerra de Cabo Delgado continua. Existe, existe ainda a mesma situação de ataques, de pessoas sendo sequestradas, de pessoas sendo mortas, e ainda continua sem uma preocupação de mudança. Então, então eu, eu entendo e ainda digo eu entendo o sofrimento daquelas pessoas, apesar de nunca conseguir chegar ao nível que elas sofreram, porque elas perderam muito mais que eu. Mas eu vejo que enquanto não se combate a pobreza, e isso vale para nós também, nós vamos ter grupos radicais que manipulam. Enquanto a gente criar uma estrutura de sociedade injusta, e não adianta dizer que algumas pessoas disseram assim, mas era guerra religiosa. Eu falei assim, não era não, porque eu vi, a minha região era de 80% de muçulmanos, então a maior parte das pessoas que eu vi sendo assassinadas eram muçulmanos. Era proporcional. E um testemunho que eu achei belíssimo foi de um sheik muçulmano, de um sheik islâmico, que ele
Saiu assim, no meio do ataque, assim, ele saiu da mesquita e falou assim: Isso não é o Alcorão, isso não é o Islã. Ele foi morto, mas ele foi um profeta. E é bonito isso, é bonito a gente ver que o profetismo acontece. E, e agora vou encerrar com a experiência mais bonita. Eu estou lá, estou fora de lá todos esses anos. E a comunidade de Mocimboa da Praia, que tinha saído toda fugida agora, começou a retornar, mesmo com os ataques. E se você tem que voltar para casa, é como eles dizem, a gente tem que plantar, a gente tem que voltar onde a gente tem terra, a gente tem que voltar para a família. E lá não tem nenhuma religiosa e nenhum ministro ordenado, mas eles continuam se reunindo, eles continuam, aquele grupo de homens e mulheres continuam fazendo a celebração da palavra, eles continuam se encontrando com os outros. É muito bonito quando eu recebo os vídeos das celebrações que eles fazem. Então, a primeira celebração eles fizeram, tinha uma comunidade, a comunidade do 30 de julho, que estava assim, metade da parede caída, metade do teto caído. Eles limparam e fizeram uma celebração lá dentro da igreja. Aí eles me mandaram, disse assim, eles têm muito o hábito de chamar de pai e mãe, religioso e religiosa, assim. Nossas mães não estão aqui, mas nós estamos com vocês. E eles mandaram, assim, é muito bonito ver isso. Eu acho belíssimo o exemplo. As nossas irmãs continuam em Moçambique. Não naquela região de Mocimboa da Praia, porque é pedido do bispo, do bispo Dom Juliácio, ele pediu que elas não fossem para lá, porque não é uma região segura. Então, elas continuam trabalhando com toda com os deslocados, com as situações ali próximo de Pemba, na região de Mecufe. E é interessante que lá também é uma região de maioria muçulmana. Não foi premeditado, foi onde o bispo nos mandou. Lá nós morávamos numa região de 80% de muçulmanos, elas estão agora numa região de 90% de muçulmanos. Aí eu falei assim, olha, pode ser um sinal que a gente deve ser essa presença de esperança e de diálogo onde a gente é minoria. Então foi essa a minha experiência de cativeiro. Irmã, ó, eu ficaria conversando com a senhora por mais tempo, mas eu quero agradecer pela sua partilha, né? A senhora que é uma seguidora de Jesus, uma pessoa que, na minha visão, em nenhum momento da sua missão deixou cair a profecia, como dizia Dom Helder, e que Deus continue abençoando a senhora e que a senhora possa contribuir para que a igreja, povo, né, vá cada vez mais se instituindo, né, como queria o Vaticano II. Quero agradecer muitíssimo a, a honra de ter conversado aqui com a nossa irmã, querida irmã Eliane Santana, pelo seu testemunho. E eu queria falar para a senhora uma coisa que o teólogo José Maria Castilho fala, né? Ele diz assim: se não há justiça, não há Eucaristia, né? Então, que a gente construa essa justiça e que a gente fuja desses fundamentalismo que cada vez mais a gente também abraça por aqui, um fundamentalismo diferente, mas esse de unir religião com poder, que não tem nada a ver com Jesus, né? A senhora deixou claro que é dos pobres o reinado de Deus. Então, que a gente aprenda com os pobres, com os crucificados, que a gente tome partido no sentido do que a senhora disse, né, irmã? Não só de remediar, que é importante, mas de mudar as estruturas como Francisco, né, que passou do mercado para irmão, né? Como Clara que passou do mercado, do poder para a irmã. Então, que a gente aprenda essa lição. Muitíssimo obrigado, irmã. Paz e bem.
Paz e bem. Obrigada. Eu agradeço também estar aqui com você. Você me deixou muita vontade, porque eu sou muito tímida. Eu que agradeço.